No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o 11º Objetivo Sustentável da Agenda 2030 da ONU, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Participo do programa de hoje a professora Hermínia Maricato, professora aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ela é fundadora do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da mesma instituição. Ela é ex-secretária da Habitação de São Paulo e ex-vice-ministra das Cidades, coordenadora da rede BR Cidades. A Marina Teles, que é conselheira da agência da ONU e graduada na Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Olério Goivani, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Está sem som? Nós estamos sem som, Franklin. Não, agora voltou, Joel. Vamos lá. Agora voltou. Bom dia, Joel. Bom dia, desculpem, né, a falta do som. Bom dia, Joel. Bom dia, professora Hermínia. Bom dia, Marina. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Os destaques ou destaque da semana, Franklin? Joel, eu quero registrar no último domingo o falecimento da escritora Lígia Fagundes Telles. Ela morreu aos 98 anos, né, quase centenária, escritora que deixou obras. Deixou obras importantes, Franklin. Esse corte seu, eu vou acrescentar que eu, muito jovem, li As Meninas, né? Um dos livros mais interessantes da Lígia Fagundes Telles, nos anos 70, 80 do século passado. Verdade. E ela fez parte da Academia Brasileira de Letras, foi ganhadora do Prêmio Camões, do Prêmio Jabuti, e infelizmente ela nos deixou. Mas a obra da Lígia Fagundes Telles fica aí e ficará por muito tempo, e ela tem uma presença muito importante da mulher, inclusive ela foi uma das primeiras mulheres a fazerem parte da Academia Brasileira de Letras, e a qualidade da escrita dela permanecerá por muito tempo ainda, Joel. Esse é o registro que eu quero fazer no dia de hoje. Muito boa lembrança, professora Lígia, a escritora Lígia Fagundes Telles. Eu me lembro que eu tive uma entrevista com ela alguns anos atrás. Muito bem, deixa eu cumprimentar as nossas duas convidadas. Bom dia, professora Hermínia, sempre um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Joel, o prazer é meu, acho o seu programa muito bom. Eu agradeço. Bom, esse elogio vale por partindo da professora Hermínia. Bom dia, Marina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel, uma alegria muito grande estar aqui. Você que é representante da ONU em São Paulo, podemos começar com você, Marina. Como está o cumprimento da Agenda 2030 aqui na nossa cidade? Bom dia, então, Joel, bom dia, professora Hermínia, bom dia, Franklin. É um prazer estar aqui nesse programa do Observatório do Terceiro Setor. O prazer é nosso, seja muito bem-vinda. Muito importante, principalmente em relação aos avanços, né, que o Terceiro Setor tem conseguido alcançar dentro da cidade de São Paulo. Aqui eu estou num lugar um pouco diferente, né? Eu faço parte da Comissão Municipal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas eu represento a única empresa que está nesse biênio da comissão. Então, a minha trajetória, na verdade, é praticamente todo o setor público e terceiro setor, então é um pouco diferente, mas, de qualquer forma, foi um prazer enorme estar com organizações de altos gabaritos, realmente,
Marina, deixa eu te dar um dado para você. Segundo o ODS 11, que é tornar as cidades seguras e sustentáveis, significa assegurar o acesso a habitações seguras, a um custo razoável, melhorar os assentamentos de favelas. Também envolve investimentos em transportes públicos, criação de espaços públicos verdes e melhoria do planejamento e gestão urbana, de forma participativa e inclusiva. Diante dessa realidade, professora Hermínia, como alcançar esse objetivo? Como chegar a 2030? Isso é uma utopia, um sonho, ou nós estamos caminhando para conseguir essa realidade? Olha, eu acho que a gente pode ter um pé na esperança e um pé na desesperança. Por quê? Em primeiro lugar, vamos pensar que a questão do desenvolvimento sustentável, ela alcança desde o interesse global, capitalista, a mudança dos combustíveis fósseis, por exemplo. Você tem interesses, né, de corporações que não estão interessadas nisso, né? O combustível fóssil, gente, promove guerras no mundo, não é? É uma coisa muito forte, e sem mudar isso, nós não vamos ter desenvolvimento sustentável, simples assim, não é? Mas eu estou falando de interesses planetários. Agora vamos falar de comportamento individual, que também é importante para o desenvolvimento do milênio, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu estou pensando nas ODMs lá, que precederam as ODS, né? Mas, então, cada pessoa precisa se educar para lidar com os resíduos sólidos, com o lixo. Reduzir o descarte, quando descartar, porque é impossível não descartar, porque as embalagens de plástico, elas se desenvolveram de uma forma impressionante. Tudo que você compra vem em embalagem de plástico. Se você não recicla esse plástico, você está condenando a rede hídrica, está condenando o mar, não é? Parte da vida animal. Então, o importante da mudança é que vai desde o comportamento individual até interesses globais, importantes. Então, nós temos que nos preparar para uma batalha que é muito forte, não é? Que é muito. Então, eu quero deixar aqui a minha impressão, não é? Talvez seja mais fácil a gente começar pelo comportamento de cada um, pelo padrão de consumo, pela consciência das comunidades, dos bairros, não é? Lutar na mídia, como vocês estão fazendo, não é? Mas a grande mídia, ela vive de anúncio, minha gente. Então, como é que a gente faz para combater, por exemplo, uma das coisas insustentáveis é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um dos reis da insustentabilidade. Você está vendo aí, eu visitei uma cidade americana na crise do Fordismo, da indústria fordista, que aqueles prédios da indústria fordista estavam vazios, porque a economia tinha avançado, não é? Agora, você imagina daqui 50 anos, o que nós vamos fazer com essas torres de 50 andares? Cada vez mais se gasta mais energia para produzir uma cidade insustentável. Então, eu quero deixar aqui a minha perplexidade e as minhas dúvidas. Sua perplexidade e sua dúvida, a gente precisa de cidades inteligentes, né? É um projeto que teve lá atrás alguma divulgação, depois o pessoal parou-se de falar. Ô Marina, eu quero te ouvir. A professora Hermínia falou que existe uma responsabilidade individual e coletiva, né? Essa individual, você acredita que a sua geração está comprometida para cumprir, para tornar essa cidade mais sustentável em relação ao meio ambiente?
Olha, eu não poderia concordar mais com as palavras da professora. Eu acredito fortemente que o poder que os consumidores têm na mão, ele é realmente uma chave para a gente conseguir o desenvolvimento sustentável. Tanto na nossa escolha de consumo em relação aos alimentos, em relação às nossas necessidades básicas, porque é isso, né? Infelizmente, a gente está num sistema que as nossas necessidades são alcançadas através do consumo. Então, o que é esse tão dito consumo sustentável, né? Essa questão das embalagens, dos resíduos sólidos, ela é tão presente no nosso cotidiano que fica até difícil para algumas pessoas pensar em trazer alimentos que não estejam embalados nesses plásticos, nesses outros materiais. E o descarte de tudo isso também não é um processo muito amigável, porque envolve muito transporte, envolve triagem manual, envolve a questão da vulnerabilidade social da figura do catador, que é um profissional que não tem o seu direito de trabalho remunerado, ele não recebe pelo trabalho, ele recebe pelo peso dos materiais, então também é uma injustiça social muito forte. Essas pessoas que cumprem essa missão ambiental não têm o seu trabalho valorizado, o seu trabalho dignificado. Então, toda essa questão do consumo, ela é essencial para a gente pensar a vida nas cidades, principalmente quando existem algumas barreiras, principalmente em relação à conveniência, em relação ao valor, comunidades de baixa renda que muitas vezes não têm acesso a um mercado com alimentos frescos, somente alimentos industrializados, famílias, né, chefes de família, principalmente mulheres que têm uma jornada tripla, que não têm tempo hábil para poder ter uma alimentação saudável, processar esses alimentos in natura, então acaba tomando as suas decisões de acordo com a praticidade mesmo, de acordo com o valor do alimento. Então, um dado muito interessante, né, com essa questão geracional sobre o consumo é que quase metade dos millennials leem rótulos, né? As pessoas estão cada vez mais interessadas em saber o que elas estão consumindo. Então, eu achei isso um dado bem interessante, justamente porque ainda é menos que a metade dos millennials que buscam saber quais são aqueles conservantes que estão naquelas letrinhas pequenas, mas, por um outro lado, já é um pequeno avanço com a questão do desenvolvimento sustentável, você começar a entender aquilo que você está consumindo, e existem outras iniciativas que estão surgindo nas cidades em relação ao descarte de resíduos, que está cada vez mais comum, por exemplo, a compostagem doméstica, você tem espaços públicos onde as pessoas estão desenvolvendo composteiras comunitárias, então eu sinto que é crescente esse engajamento e eu espero que esse engajamento continue. Você é esperançosa para havermos uma transformação na sociedade, né? Agora, Marina, nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Negócios, Investidores e Cidades terão regras para apoiar zero emissões. O Eleutério Guevani, de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas anunciaram a criação do grupo de especialistas de alto nível sobre compromissos de zero emissões líquidas por entidades não estatais. O único integrante de língua portuguesa é o economista guineense e ex-secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes. Uma das principais metas é definir padrões a serem observados por entidades não estatais sobre compromissos de zero emissões líquidas e acelerar a implementação. Em Nova Iorque, o secretário-geral António Guterres ressaltou que a crise climática piora com emissões globais altas, apesar das crescentes promessas de ação climática. Para ele, o mundo está numa corrida contra o tempo para limitar o aquecimento global 1,5 grau e a perder. Ele lembrou que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, demonstrou que quase metade da humanidade já está na zona de perigo. O secretário-geral adverte que, se não houver reduções significativas e sustentadas de emissões nesta década, a janela de oportunidade para manter a meta será fechada para sempre, no que constituirá um desastre para todos.
Com recomendações esperadas até ao final do ano, o grupo de peritos trabalhará determinando padrões e metas de neutralização como primeira grande tarefa. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falamos sobre cidades e comunidades sustentáveis, ODS 11, com a professora Hermínia Maricato e a conselheira da Agência da ONU em São Paulo, Marina Teles. Frank Valverde, nós temos enquete. É verdade, João, nós temos uma enquete aqui. Exatamente, nós temos uma enquete aqui. Como nós fazemos sempre nos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete sobre o tema do programa. É uma enquete, não é uma pesquisa com base científica, mas dá a temperatura sobre o tema que nós estamos debatendo hoje. E para o programa de hoje, nós temos a seguinte questão: é possível ter uma cidade sustentável no Brasil? E o resultado foi bastante promissor. 90% das pessoas disseram que sim, nós podemos ter uma cidade sustentável. Então, é sinal que as pessoas começam a se conscientizar dessa necessidade, né, de cumprir esse 11º ODS, né, a cidade e as comunidades sustentáveis. E eu tenho uma questão aqui, tanto para a professora Hermínia como para a Marina. A professora Hermínia já, nas suas primeiras falas, né, falou que a mídia realmente não está cumprindo como deveria, né? As grandes corporações, né, estão muito mais interessadas na publicidade, na propaganda e nos altos lucros que isso pode gerar, ao invés de conscientizar. Isso está muito claro, né? Agora, eu coloco a seguinte questão, né, tanto para a professora Hermínia como para a Marina. E as redes sociais, que esse é um novo fenômeno que, inclusive, ele atrai muito jovem, né, que eu acho que aí que está o aspecto principal da conscientização de uma nova sociedade, né? Como é que estão as redes sociais nesse aspecto de tentar trabalhar para que a gente tenha consciência de criar cidades e comunidades sustentáveis? Vou começar pelo pessoal que deve consumir mais as redes sociais, que é o pessoal jovem, a Marina Teles. Realmente, as redes sociais, elas têm um papel muito importante, tanto em relação à comunicação das pessoas, como a divulgação do que acaba acontecendo, né? As iniciativas que acabam surgindo. Hoje a gente vê que muito do que se propõe tem a ver com o número de seguidores de uma pessoa, a importância social dela acaba tendo esse indicador, o que eu ainda tenho minhas dúvidas se isso é uma coisa boa, mas de qualquer forma, é uma ferramenta muito grande para que as pessoas também adquiram algumas informações para conseguir ter hábitos mais sustentáveis. Esses perfis, né, de influencers do meio ambiente, eles ainda não têm aqueles grandes números de seguidores que outros setores também têm. Mas é uma ferramenta importante, tem muito conhecimento sendo difundido através dessas plataformas. Então, eu acredito que quanto mais essa rede for fortalecida, tanto na vida real como nas redes sociais, a gente vai conseguir caminhar melhor como ao desenvolvimento sustentável. Professora. Pois eu tenho mudado um pouco minha opinião sobre as redes. Elas me assustam um pouco, porque elas interferem muito sobre o nosso cotidiano, a nossa subjetividade, né? A gente está percebendo isso. Quando o Avatar, essa história de Avatar começar a ficar mais comum, não sei o que vai acontecer com a nossa cabeça, mas eu também tenho visto assim que o domínio da mídia hegemônica, ela não deixa escolha, e já as redes sociais deixam escolha, não é? Então eu estou aqui um pouco mais otimista, né, da gente ter escapatória em relação a uma dominação muito forte da mídia hegemônica. Mas eu queria lembrar o seguinte, Franklin, nós vivemos numa sociedade que não produz de acordo com a necessidade social. Ao contrário, ela produz desejos, ela produz o consumidor, é isso que é um negócio maluco, não é? Ela produz a necessidade do consumo de alguma coisa que você não tinha necessidade.
não é? E mudar isso é muito difícil por causa desse mecanismo justamente de poder. A indústria automobilística, gente, eu não sou contra carros de um modo geral, mas eu sou a favor do transporte coletivo sustentável, não é? A indústria automobilística, ela é grande anunciante. Então, a mídia hegemônica não pode fazer assim, uma política de informação que vá contra o transporte individual motorizado. É uma questão de interesses, não é? Mas o que está acontecendo com os jovens? Eles estão... É surpreendente isso, não é? Eles estão deixando o automóvel de lado, eles estão valorizando a bicicleta, eles estão valorizando a caminhada, né? Isso é bem interessante, isso é uma novidade. Mas, para a gente realmente alcançar comunidades sustentáveis, eu acho que nós vamos ter que ir além das redes sociais. Não sei se vocês concordam comigo. Agora eu estou vendo o pessoal falando, vamos voltar para o olho no olho, os rappers, né? Então, eu acho fundamental, aliás, eu sou militante de uma democracia nos bairros, nas escolas, nas igrejas, nas praças. Eu acho fundamental a gente subverter principalmente o algoritmo, que é como os grandes interesses nos manipulam. Não é? Mas é isso aí. Segundo o estudo Identificação, Mapeamento e Qualificação das Áreas Urbanas no Brasil, que foi realizado em 2015 pela Embrapa Gestão Territorial, levou 3 anos para ser concluído. Constatou que no Brasil, mais de 80% das pessoas vivem em áreas urbanas. São mais de 84% da população do país morando em cidades, o que é equivalente a 160 milhões de brasileiros. Essas pessoas estão concentradas em menos de 1% do território brasileiro, o que equivale a 0,63% de espaço do país. Bom, como falar em qualidade de vida nos grandes centros urbanos, professora Hermínia? E mais do que isso, Joel, é muito importante, pouca gente lembra, que o processo de urbanização no Brasil foi avassalador. Nós começamos o século XX, 120 anos atrás, não é nada, com 10% da população nas cidades. E hoje você está citando um dado de 2017 do IBGE, que é mais de 84%. Então, seguramente, hoje nós temos mais de 85%, mais de 160 milhões de pessoas morando em cidades no Brasil, que é a 6ª população do mundo, não vamos nos esquecer. Então, esse processo tem tudo a ver com a insustentabilidade, por quê? Porque a maior parte da população que se instalou na cidade, e agora a maior parte da população nossa, que é a população que ganha abaixo de 5 salários mínimos, não tem renda para comprar moradia no mercado imobiliário privado, que é o mercado para poucos. Não é atendido por políticas públicas. O que o povo faz? Porque morar, Joel, todo mundo tem que morar em algum lugar. Se você não tem opção nem pelo Estado, nem pelo mercado, você faz o que ocupa, minha gente. Ou então você compra de loteamento ilegal. Aí olha o que está acontecendo na Amazônia, na urbanização da Amazônia. A maior parte da cidade é ocupação irregular. A maior, agora é mais de 50%, já tem dados. Rio de Janeiro, as milícias são as grandes produtoras imobiliárias. Se a gente não... Eu não estou falando desses números para desanimar, gente, mas se a gente não tiver clareza do que é a produção do espaço urbano no Brasil, a gente vai se iludir. Então, o que nós temos que superar? Quando a gente fala em política habitacional, é o acesso formal, legal, à terra.
A história desse país é uma história marcada pela impossibilidade da maior parte da população ter acesso formal à posse legal da terra no campo e na cidade. Eu não estou defendendo a propriedade privada, eu estou falando a posse legal. Veja, o Brasil poderia ser o maior produtor de agricultura orgânica do mundo. Ele tem condições. E essa produção deveria estar ligada ao consumo urbano, em volta das cidades. Por quê? Não sei se vocês sabem, né? São Paulo é o maior produtor de cogumelos do Brasil. E ele exporta para o Brasil inteiro. Quer dizer, por que você não tem produção de cogumelo em torno de cada cidade? Por que nós vamos gastar? Por que nós estamos importando produtos básicos da Ásia? Agora vem um avião, né, lá da Ásia, uma vez por semana, trazendo essas coisas que a gente compra por internet, não é isso? É fácil, é mais barato. Imagina o combustível, imagina o impacto sobre o aquecimento global dessas viagens dos alimentos, das mercadorias que nós estamos comprando por internet. Como é que nós vamos regular tudo isso? Não é? Eu começaria, estou aqui com a Marina, que é vamos pensar numa produção de alimentos, os alimentos perecíveis, no entorno das cidades. Isso não é impossível, isso não é difícil, isso depende de uma democracia participativa, de uma política participativa no poder local, em volta das cidades. E para isso precisamos da reação da sociedade civil nesse momento, para começar a sonhar com um Brasil diferente do que nós temos, do que nós estamos vivendo hoje. E por isso nós trouxemos a geração milênio aqui. A Marina está aqui. Ô Marina, qual é a solução para melhorar a qualidade de vida nos grandes centros urbanos? Como falar de cidade sustentável com esses dados que eu apresentei sobre o estudo, identificação, mapeamento e qualificação das áreas urbanas no Brasil? Bom, Joel, acho que de uma forma muito tímida, algumas soluções estão aparecendo e essas soluções, elas estão ao alcance dos consumidores, mas muitas vezes essa informação não chega. Então, você tem um crescente mercado de produtores orgânicos e principalmente a distribuição desses alimentos diretamente do produtor. Isso tem se consolidado como uma tendência crescente, mas ainda de forma muito tímida. Então, o consumidor, ele deve ser educado para isso. Ele, em vez de fazer escolhas de produtos que vêm em embalagens do outro lado do mundo, queimando combustíveis fósseis, ele tem que saber que ele tem acesso a produtos orgânicos, produzidos de uma forma local ou relativamente local, em algum raio de alguns quilômetros. Em relação à cidade, a gente tem no caso de São Paulo, né, a gente tem um cinturão verde que abastece, que é capaz de abastecer a cidade, que não haveria a necessidade de importar tantos alimentos, principalmente processados. Essas embalagens, elas chegam aqui e essa embalagem acaba virando um problema do consumidor, acaba virando um problema do poder público, e a própria questão das embalagens, da reciclagem, já é insustentável. Então, a gente está aqui criando problemas por conta de uma escolha de consumo que não é a ideal. Então, racionalizar esse sistema, principalmente de consumo de alimentação, é uma demanda essencial para a gente seguir vivendo na cidade de uma forma com uma melhor qualidade de vida, principalmente, e também alcançando algumas soluções para o produtor rural, que também, se a gente pensa na agricultura familiar, ela está cada vez mais fragilizada, está cada vez mais ameaçada. Então, proteger esse agricultor financeiramente também é um dever das cidades. Muito bem, o Brasil ODS hoje está falando sobre cidades e comunidades sustentáveis. O Brasil ODS é um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
E hoje nós estamos entrevistando a professora Emília Maricato e a conselheira da agência da ONU em São Paulo, Marina Teles. Frank Valverde, informações? Sim, Joel, vamos dar os destaques do Observatório do Terceiro Setor. Né? Convido a todos e a todas a visitarem o nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá você vai encontrar uma série de matérias e, na maioria delas, sempre focadas em questões relativas à cidadania. Você pode encontrar temas como, por exemplo, né, um casal de veterinários acolhe animais deixados para trás na guerra da Ucrânia. Essa é uma das matérias que estão no nosso portal. Além de outra que fala sobre 7 símbolos de luta pelos direitos humanos no mundo. E a matéria que eu quero dar um destaque especial para o dia de hoje tem o seguinte título, né? Quantidade de comida em casa é insuficiente para 24% dos brasileiros. Essa é uma matéria que foi escrita pela Juliana Lima, e ela trata do seguinte: de acordo com a última pesquisa do Datafolha, 24% dos brasileiros e das brasileiras afirmam que a quantidade de comida que tinham em suas casas é inferior à necessidade para alimentar a sua família. Isso nos últimos meses, né? Ou seja, a questão da pandemia digamos, as questões também econômicas do país, né, levaram a essa situação. E dentro dessa pesquisa mesmo, 63% destacam que a quantidade de comida que estiveram durante esse período é exatamente o que precisavam, ou seja, não sobrou um grão de arroz, né? Este era um país que estava, digamos, debelou a questão da fome, e ela volta a ser colocada na mesa dos brasileiros, Joel. Infelizmente, esse é o retrato do nosso Brasil hoje. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório3Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório3Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório, no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Franklin, olha, o mundo está ficando cada vez mais urbanizado. Atualmente, segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, mais da metade da população do planeta vive em áreas urbanas. São 4,4 bilhões de pessoas morando em cidades, ou quase 57% da população mundial. Em 2050, esse número chegará a 6,5 bilhões de pessoas, 2/3 de toda a humanidade. No Brasil, temos a redução de investimentos do governo federal em saneamento básico, transporte público e diminuição de programas de interesse social. Professora Emília, neste cenário, é possível ter esperança de... Olha, eu tenho, viu? Nesse sentido, eu tenho. Por quê? Porque a memória recente... Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo com a Luísa Erundina, e eu acompanhei as prefeituras democráticas daquela época, aquele ciclo, no Brasil inteiro. O orçamento participativo de Porto Alegre. Gente, se aquilo tivesse tido continuidade, o controle social sobre o orçamento público, a nossa vida seria diferente nas cidades. Nós temos na Constituição Federal o direito à moradia, o direito ao transporte. Você quer falar alguma coisa, Joel? Não, na verdade, eu estava pensando, está na nossa Constituição, né, o interesse social da propriedade? Isso. Eu ando lendo muito, não é? Porque eu defendi a proposta de reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte, que era uma proposta que vinha da sociedade organizada, e a gente estava muito entusiasmado, aí conquistou o capítulo da política urbana na Constituição, conquistou as prefeituras democráticas, que controlavam o orçamento, minha gente. Não tem nada mais importante do que controlar o dinheiro público.
que está na mão do Centrão, aí desculpe, não pode falar de política, assim, não é? O Supremo Tribunal Eleitoral pode me multar aqui, desculpe, mas, mas acontece que eu vivi uma democracia participativa, assim, vocês sabem que eu costumo dizer que o movimento de moradia ocupava a minha secretaria semana sim, semana não. Eu sofria muito a pressão, mas se não fosse isso, nós não tínhamos feito o que nós fizemos, conjuntos habitacionais de baixo custo e excelente arquitetura, qualidade, etc. Né? Então, eu acredito muito na participação da sociedade civil. A Marina estava lembrando da produção de alimentos aqui em São Paulo. Gente, nós conseguimos, em 2014, retornar a área rural. Ela tinha sido extinta do zoneamento da cidade de São Paulo. Ela voltou a ser área rural, é uma área que tem até onça-parda, Mata Atlântica aqui, e lá nessa área foi constituído o programa Ligue os Pontos, que ganhou prêmio internacional de produção de agricultura orgânica. Essa produção ela é coerente com a preservação da água da represa, que é a água que nós bebemos. Isso é recente. Por isso que eu sou esperançosa nesse ponto, porque nós temos uma memória recente de políticas muito virtuosas, não é? Claro, se você pensar em nível nacional, nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas cujo esgoto não é coletado, minha gente. Cujo esgoto... 100 milhões, sabe? São 9 Portugais. 9 vezes a população de Portugal jogando esgoto na rede hídrica. Quer dizer, então, claro que do ponto de vista mais geral, é um desmonte, uma tragédia, mas eu acho que tudo vai começar na participação local, na conscientização local. Eu acredito demais nessa mulherada que é mãe de família, que segura uma barra muito pesada. Você deu os dados aí sobre, o Franklin deu, sobre alimento, né, gente? Sobre a fome, sobre a alimentação. Não é? Um país que exporta comida para o gado do mundo e a nossa população. Então, nós temos terra, nós temos gente, nós temos capacidade técnica. A Embrapa é uma das maiores empresas do mundo de pesquisa. Eu acho que a gente tem que vencer. Só está a necessidade de nós pararmos de fazer políticas de governo, mas temos que fazer políticas de Estado. Isso. Isso para solução para o Brasil a médio e a longo prazo. E de sociedade, né, Joel? Exatamente. E de sociedade independente, inclusive, de cargos, de representações, etc. Marina, nós ouvimos a matéria da ONU, e aí o Leonardo Governo falava que metade da humanidade está em perigo. Como levar a importância da sustentabilidade para essa geração jovem? Como passar essa barreira da comunicação e conscientizar o maior número de jovens a respeito desse importante e fundamental assunto? É um desafio muito grande, Joel. Acho um desafio enorme, mas eu também faço parte do time dos esperançosos, que eu acho que a gente, sendo bem estratégicos, acho que dá para acontecer, né? A gente, ouvindo as palavras da professora Hermínia, a gente vai ligando todos esses problemas urbanos, como eles são cíclicos, né? Como a falta de saneamento vai interferir na saúde pública, que vai interferir na alimentação, que vai interferir no dia a dia dos transportes, a distância entre a casa e o trabalho, o tempo de locomoção das famílias,
a falta de direitos trabalhistas, tudo isso vai virando uma grande bola de neve de problemas sociais que acabam se tornando problemas ambientais. Então, a superação da pobreza, acho que é a primeira, tem que ser uma prioridade. A gente estava há pouco falando sobre políticas de Estado, políticas de governo. A superação da pobreza de uma forma definitiva teria que ser o primeiro passo, porque se você está com fome, você não vai conseguir militar por uma causa ambiental. Se você está muito sobrecarregado no seu trabalho e passa 6 horas do seu dia se locomovendo da sua casa para o seu trabalho, você não vai conseguir pensar em ter uma qualidade de vida melhor, uma alimentação mais saudável. Então, acho que tudo começa com políticas públicas que foquem justamente na sobrevivência das pessoas, no bem-estar das pessoas, nos serviços básicos, né? O próprio saneamento básico já tem básico no nome. Então, essas políticas... O Brasil voltou no mapa da fome. Exatamente. Então, sem saneamento, sem alimentação, sem moradia, é praticamente impossível a gente atingir um engajamento para as causas ambientais. Então, uma cidadania que garanta esses direitos básicos seria o primeiro passo para a gente continuar nessa luta por esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Segundo o relatório Luz de 2021, durante a pandemia, 9.000 famílias foram despejadas, incluindo comunidades quilombolas. E quase 65.000 estão ameaçadas de perder sua moradia. Frank Valverde, com esses dados provocados pela pandemia, eu gostaria de saber de que forma nós podemos transformar o nosso país, transformar o país num novo momento, né? Porque aí nós temos também a participação do Poder Judiciário, né, que despejou essas famílias, esquecendo da função né, social da propriedade, porque você vai despejar uma família durante a pandemia para nada, a casa vai ficar vazia. E você coloca essas famílias que perderam o emprego na rua, né? Sim, é verdade. Se a gente passeia, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né, o número de sem-tetos aumentou assim de uma forma exponencial, né? Qualquer praça tem uma pessoa com uma barraquinha, ainda que aqueles que conseguem ter uma barraquinha, né, vivendo lá, né, com seus pertences jogados lá, enfim, de um lado para o outro lado da praça, tentando sobreviver, né? Eles não vivem, eles sobrevivem a essa situação toda. Joel, essa situação que a gente vive, tudo bem, foi agravada pela pandemia, né? Isso é inegável, né? Ela já vinha no 19, já estava um pouquinho até antes, né? Já pegamos 17, 18, o país já começou numa certa deterioração, coisa que não tinha lá para trás, que estava num ascenso, agora começou o descenso, e a pandemia agravou ainda mais. No caso, por exemplo, do Observatório do Terceiro Setor, a gente procurou fazer o quê? Está ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, para saber como melhor viver esse momento pós-pandemia, que começa, né, digamos, né, o pós-pandemia, de uma forma bastante lenta ainda aqui no Brasil, mas começa esse pós-pandemia. E os especialistas das várias áreas do conhecimento começam a dar dicas de como melhor poder sobreviver, né? Porque o mundo, né, pelo menos essa esperança de boa parte da população, que o mundo será diferente, né, depois dessa pandemia, né? As pessoas precisam começar a pensar no mundo em que elas vivem, né, que tem que ser diferente, um comportamento diferente. E já aproveitando que eu falei no Observatório do Terceiro Setor, eu também queria falar sobre uma ferramenta nova que existe no Observatório do Terceiro Setor, que é o Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil. Mais informações sobre essa plataforma, convido a entrar em apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. Lá as pessoas vão encontrar de que forma essa plataforma funciona e a maneira dela gerar esses recursos para essas sociedades, para essas organizações, melhor dizendo, da sociedade civil. E, Joel, também aproveito para convidar a todos que nos acompanhem em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim também como no youtube.com.
nesse cenário de retrocesso, nós temos alguma possibilidade de atingir a meta da Agenda 2030 em relação às ODS? Essa pergunta eu comecei fazendo no início do programa e eu vou terminar com ela, já que eu estou com duas entrevistadas esperançosas, a professora Elimina Maricato e a Marina. Marina, começando com você, qual é o seu maior sonho em relação ao nosso país, à sustentabilidade, ao nosso futuro, às aspirações que você tem? Bom, acho que quando a gente sonha, o céu é o limite, né? Então, acho que o meu sonho seria realmente que as pessoas pudessem sonhar. Isso já é um direito que eu sinto que foi tirado um pouco das pessoas. O próprio direito de sonhar, o próprio direito de ter alguma perspectiva de que a vida melhore de alguma forma, com mais qualidade. Que as pessoas vivam mais, em vez de simplesmente sobreviver, simplesmente viver para conseguir se manter, para pagar boletos, alimentar os filhos, para que as pessoas possam, de fato, desfrutar essa experiência que é existir nessas cidades, nesse planeta. E eu acho que, para isso, toda a sociedade, de uma forma, deve ser um pouco mais empática, que as pessoas que estão num lugar de privilégio, elas percebam esse privilégio, elas sejam mais solidárias com quem não está nesse lugar. E que as pessoas tenham o básico para a existência e que, a partir dali, a gente consiga evoluir, de fato, como espécie, pensando de uma forma coletiva e menos individual, pensando no que é bom também, não só para as pessoas, mas para a vida terrestre, a vida marinha como um todo, para toda a biodiversidade, que ela seja preservada, que a gente ainda tem, por sorte, alguns espaços onde a natureza é preservada, onde existe não vou nem dizer recursos naturais, né? Porque a natureza, ela é uma grandeza por si só. Então, acho que meu sonho vai bem nesse sentido, que a gente consiga valorizar o maior ativo que a gente tem, que é a vida. Eu perguntei do seu sonho, mas para a professora Hermínia, eu vou perguntar qual é a maior preocupação dela diante desse cenário de retrocesso. Joel, deixa eu antes, você vai me permitir dar uma informação aqui muito, muito importante, que vocês, era interessante vocês acompanharem. Há menos de 2 anos atrás, nasceu uma campanha contra despejos coletivos, Despejo Zero. Essa campanha formou uma rede nacional muito forte, muito rapidamente, e está segurando o despejo de 132 mil famílias, quase 500 mil pessoas. Como é que essa campanha está segurando esse despejo? Houve uma lei no Congresso Nacional que foi aprovada e uma DPF no Supremo Tribunal Federal de que os despejos não poderiam ocorrer até o fim da pandemia. Bom, um dos prazos que o Supremo tinha dado era 31 de março. Então, houve toda uma onda em cima do Supremo para transferir adiar o final desse prazo. E o Supremo adiou para junho o final desse prazo. Então, uma campanha popular da sociedade civil conseguiu 2 decisões do Supremo que estão garantindo que 500 mil pessoas não vá para as ruas, porque são comunidades pobres. E nós estamos discutindo qual é a alternativa, né, para essa necessidade dessa população. Uma importante informação, professora Hermínia. Nós vamos fazer uma pauta sobre isso, para que a sociedade saiba o que está acontecendo. Né? Pois é, porque você vê, apesar da importância, houve uma
um jornal de televisão grande que deu uma informação, porque houve um tuitaço e chegou lá na ponta das redes sociais, aí apareceu na grande mídia, né? Mas, agora, para terminar, eu queria falar para vocês uma coisa que eu sempre achei, eu continuo achando que, sem você resolver o problema da terra, você não resolve o problema do Brasil social, econômico. A terra é o maior ativo que nós temos no Brasil, com os recursos naturais, etc. E ela é retida mesmo, né? No campo e na cidade. O que você tem de propriedade ociosa servida de infraestrutura nas cidades brasileiras é impressionante, rendendo, sabe? Rendendo dinheiro aí para os proprietários, que são poucos, né? Bom, eu sempre achei isso. Agora eu estou mudando um pouco de campo, porque eu estava pensando em mudar um pouco de área, viu, Joel? Ir para a área da cultura, porque eu estou meio entusiasmada Que bom. com o poder do pessoal da área da cultura, não é? Veja bem, se você pegar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, a agricultura sustentável, a produção da água e a preservação, a questão energética, que é fundamental, né? Tudo isso, e nós tendo que fazer essa campanha que a Marina defende tão bem aqui, tudo isso tem a ver com o quê, principalmente? Com educação, informação, educação e cultura, minha gente. Essa é a coisa mais importante. A sociedade brasileira é uma sociedade desinformada, não é? Ela é mantida desinformada. Olha a nossa raiz escravista, não é? Isso é outra coisa que me dá esperança, é esse movimento antirracista, sabe, gente? Ele está ficando muito... E ele tem raízes profundas, não é? 56% da população brasileira é preta e parda. O último programa seu que eu participei, Joel, teve... Vocês entrevistaram, lembra? Uma pessoa, era uma liderança negra, maravilhosa, não me lembro o nome. Então, eu acho que nós precisamos investir definitivamente num processo pedagógico popular, de formação, de educação e de cultura. Nós, na rede que eu estou participando da coordenação, estamos muito envolvidos nisso e vamos fazer um encontro nacional, dia 3, 4 e 5 de junho, que chama Conferência Nacional Popular pelo Direito à Cidade. Olha só, que iniciativa interessante. A professora Emília Maricato, sempre instigante, né? Participando de vários movimentos. Agora está no caminho da cultura. É uma nova forma de dialogar com novos segmentos, né? Com os mais jovens, enfim, com a população em geral. Eu tenho 5 minutos para fechar o programa. Passou rápido a conversa nossa aqui. Franklin, eu quero o seu destaque final deste programa. Joel, ouvindo essa conversa maravilhosa da professora Hermínia e a Marina, eu procuro uma forma de sintetizar o que foi dito aqui, né? Falar de comunidades sustentáveis, né, é falar da sua própria sobrevivência, porque se nós não pensarmos na nossa comunidade de uma forma sustentável, nós não sobreviveremos como humanidade. Aí, Franklin, eu ia pegar você que tem 11 livros publicados como poeta, para fazer uma poesia sobre o programa, mas na próxima oportunidade a gente vai fazer isso. Marina, o seu destaque final, do que mais importante você gostaria de deixar registrado nessa entrevista, e agradecendo a sua presença aqui no nosso programa, novamente. Bom, já, eu acho que eu vou destacar, então, os 2 documentos que foram produzidos pela Comissão Municipal dos ODS, que é justamente a Agenda 2030 do município, que destaca os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e muitas metas, muitos indicadores, um material bem rico que está disponível. E o plano de ação também, que foi elaborado justamente para pensar essa gestão atual, os próximos 4 anos. Então, eu convido a todos os cidadãos, principalmente os paulistanos,
para conferirem esses documentos e fazerem parte de uma mobilização para que essa agenda se cumpra, para que esse plano se cumpra. Professora Hermínia Maricato, muito obrigado novamente pela entrevista, é muito bom nós conversarmos. Sempre a senhora trazendo novidades, né? Já trouxe uma sugestão de pauta aqui, 500 mil pessoas que estão sendo favorecidas desse movimento popular, né? Na articulação da sociedade civil para defender a população de baixa renda, para não serem despejadas durante a pandemia. Seu destaque rápido final. Olha, eu vou repetir aquilo que o Franklin falou. Alertar, e todo mundo que está nos ouvindo, que o que está em risco não é o planeta, não, viu, gente? É a humanidade, é o ser humano. E é sério o que está acontecendo. Os dinossauros, por exemplo, desapareceram da face da Terra, e nós podemos virar essa lembrança. Muito obrigada, viu, Joel, Franklin, Marina, gostei muito da companhia. Eu que agradeço a sua participação no nosso programa. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, está terminando. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Novamente, eu agradeço a presença da professora Hermínia Maricato, da conselheira da Agência da ONU em São Paulo, Marina Teles. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.